E eu lembro, assim, que ela chorou e ela falou assim pra mim, Tainá, a minha função aqui é curar vidas. Mas hoje, quem foi curada foi eu através da sua vida. Amém. E aí, o mais interessante de tudo foi que no outro dia eu tava de alta. Então, você entende que Deus tinha um propósito comigo naquela internação, com aquela vida? Então, às vezes, Deus nos leva para algum cenário que a gente não entende, mas é porque Deus quer nos usar em cenários improváveis. E nós temos que ter essa sensibilidade de entender, peraí, se eu estou exatamente nesse lugar hoje, é porque o Senhor tem um propósito para realizar através da minha vida. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo. Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou Milagre. Meu nome é Emerson Nera, estou ao lado do amor da minha vida. Cada dia mais o amor, né? O amor tá ficando maior. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio marcante, como a gente sempre brinca, né? O próximo é sempre o melhor. Então, hoje a nossa convidada é a fisioterapeuta Tainá. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada. Lembrando que nós estamos aqui no estúdio da Tizan, né? Na Tizan, o melhor lugar para você gravar o teu conteúdo. Dona Helene, hoje que episódio é hoje? Você lembra, Helene? Não lembro o número. Não lembra, Helene? Deve ser 68, hein? Por aí, se não for, tá próximo. Curta, comente e compartilhe, hein? É isso aí, espalha aí a mensagem, porque hoje é forte, hein? Tainá, fisioterapeuta, Tainá? Isso. Eita, tô precisando, hein? Já começa assim, né? Tainá, quando você nasceu, a tua família, ela estava onde? Que bairro, assim? Qual cidade? Taboão. No Taboão. Taboão da Serra. Eu nasci e sou de São Paulo, né? A minha família morava lá em Taboão, ali no Pazini. Ah, Pazini. Tá. Com tanto detalhe assim do bairro eu não conheço não, mas Taboão, que é do Taboão, já conhece, né? E como era composta a sua família? Quantas pessoas tinham? Então, na verdade, o meu nascimento, né, eu não sei exatamente, assim, como que era, porque eu sou filha adotiva, né? Você é filha adotiva? Isso, eu sou filha adotiva. Já começou, hein, pessoal? Presta atenção. Eu sou filha adotiva, então a minha mãe biológica, né? Eu nasci no ano de 1996, e aí a minha mãe biológica, ela tinha alguns problemas com vício, né? Com drogas, e toda a minha família, né? Os primos dela tinha esse problema com vício das drogas. E ela tinha um primo que também mexia com as coisas erradas, mas ele acabou se convertendo, né? Ele foi para os caminhos do Senhor e ele se converteu. E depois de um tempo, ele voltou na casa, né, da minha mãe biológica para fazer um culto lá. E aí ele ficou sabendo do meu nascimento, que foi quando eu tinha nascido. E aí quando chegou lá, ele não tinha me encontrado na casa. E ele perguntou para ela da minha existência. E ali foi onde ela comentou com ele que ela tinha me trocado por drogas. Meu Deus! Meu Deus. E aí foi aonde ele acabou me pegando, né? Ele foi lá, resolveu a dívida, tudo, e acabou me pegando para criar. Você tinha meses, então? Isso, eu tinha meses. Foi com 4 meses de idade, que foi quando isso aconteceu. E aí foi quando ele me pegou para criar. Então, os meus pais, que eu considero, são os meus pais de criação, que na verdade é primo da minha mãe biológica. Certo. E você teve contato depois com ela ou não? Sim, e depois eu tive um contato com ela, porque eu fui criada por eles, né? Mas depois, quando eu estava em volta ali dos meus 3, 4 anos, 5 anos de idade, minha mãe, meus pais só tinham somente a nossa guarda, né? Só tinha a nossa guarda. E eles queriam legalizar registro, tudo bonitinho. Então, foi quando eles entraram na justiça para ganhar a nossa guarda, né? Quando eu falo nossa, porque na verdade foi eu e minha outra irmã. Nós somos duas, né? Tinha quantos anos? A minha outra irmã tinha em torno de 7 meses. Quando também ela veio. Mas ela é 3 anos mais velha do que eu. Então, ela foi primeiro e depois fui eu. Entendi.
E aí foi quando meus pais entraram na justiça para ganhar a guarda, né? Os meus pais adotivos. Então, né, depois que você foi adotada, né, pelo tio Isso. da sua mãe biológica. Pelo primo, né? Pelo primo. Aí veio a sua irmã, já estava com ele antes. Isso, já estava com ela. Aí eles também tiveram outros filhos ou não? Os meus pais adotivos, sim, já tinham 3, né? Eu sou a caçula. Aí eu sou a caçula, depois vem a minha irmã mesmo de sangue, que foi a Sara, adotiva, e eles já tinham 3, que são meus irmãos, né, que é a Natália, a Cíntia e o Everton. Então, eles já tinham 3 e depois veio as minhas 2 irmãs. Você cresceu sabendo dessa história ou não? Sim, eu cresci sabendo dessa história, os meus pais nunca escondeu isso de nós, e ele sempre deixou a gente muito livre para falar, se um dia você quiser voltar para casa da sua mãe biológica, se você quiser, você fica à vontade. Ele sempre contou a verdade para nós, sempre. Mas eu nunca tive esse interesse de voltar, né? E aí, quando eles entraram na justiça, foi aonde começou um pouco o martírio da nossa história ali, né? Porque depois ela queria tomar a nossa guarda novamente, né? A mãe biológica, ela queria tomar a guarda de novo. E a gente ficou em um processo de 3 a 4 anos aí nesse processo. E aí, de mês em mês, o conselho ia lá em casa. Na verdade, a gente morava em uma rua. Aí, eu morava no Santa Teresa, já era o Embu das Artes, né? Que os meus pais adotivos moravam lá. E aí, de mês em mês, o conselho ia lá. E aí, eu lembro que era uma rua comprida. Eles vinham de porta em porta, perguntando pros vizinhos se conhecia eu, se conhecia minha irmã, se conhecia os meus pais, como que era a nossa criação, se eles não maltratavam da gente. Então, todo mês a gente ficava tensa, né? Porque o meu maior medo era eles perder a minha guarda e eu ter que voltar, né? Pra casa da minha mãe biológica. Então, eu fiquei, assim, uma infância muito tensa, com medo, porque de mês em mês eu sabia que eu via o carro branco lá, a gente já corria para dentro de casa, falava, mãe, eles estão passando pela rua, e eu sempre entrava dentro de casa e falava, não deixa eles me levarem. Eu morria de medo disso acontecer na minha infância. Então, além de ser uma infância tensa, teve raiz de rejeição? Você lembra de ter tido sentimento de raiva, alguma coisa assim em relação à sua mãe? Não, em relação a essa raiz de mágoa, de angústia, de tudo que ela fez, eu não tive. Eu não tive até porque, como eu fui muito nova, né, para os meus pais, eu fui muito nova e eles sempre explicaram a verdade para nós, sempre falou, nossa, você não nasceu, minha mãe sempre falava, né? Minha mãe falava assim, você não nasceu da minha barriga, você nasceu do meu coração. Mas o amor em casa não tinha aquilo, você é a filha adotiva entre meus irmãos. Não, a gente era uma família, não parecia que nós éramos adotivos. Então, em nenhum momento eu tive mágoa, né, de tudo que aconteceu na minha infância com a minha mãe, eu nunca tive mágoa disso. E a gente sempre teve o amor dos meus pais, né? Ele sempre amou muito nós, os nossos irmãos também. Nunca teve isso, não, você não é minha irmã, ou nunca teve isso entre nós. Então, eu não tive mágoa dela em nenhum momento. Assim. Na escola, assim, o pessoal da sua sala, tudo sabia? Então, na escola, somente quando o sobrenome, né? O sobrenome, quando perguntava o nome da mãe, no meu registro não estava o nome dos meus pais mesmo, estava o nome da minha mãe biológica. Entendi. Mas, em relação a isso, eu nunca sofri nenhum bullying, nada. Eu sofria por outros motivos, né? Por outros motivos. Sim. Mas dessa questão, não, eu não tinha. E como que foi se desenvolvendo isso? Você falou que foi um período que durou mais ou menos uns 3, 4 anos, que era essa luta aí pela tua guarda, né, o retorno. Isso. E nessa fase você estava com quantos anos? Eu estava em torno ali dos meus 7, 8 anos ali. Já entendia tudo, que eu já tinha memória. E aí todo mês a gente ia e minha mãe tinha que levar testemunhas, né, os vizinhos para depor. Então praticamente todo mês a gente estava no fórum para depor, para falar. E aí quando a gente já estava quase ganhando, quando minha mãe já estava quase ganhando, eu lembro que a Tereza, né, que é a minha mãe biológica, ela foi e levou algumas testemunhas também. E aí aonde
eu achei que eu falei, pronto, agora aqui vai dar muito ruim e minha mãe vai acabar perdendo a minha guarda. E aí foi quando eu lembro que a gente entrou numa sala e aí eles foram ouvir o meu depoimento. Aí foi quando eu contei a verdade, né? Eu contei tudo, eles perguntaram, né? Por que que você não quer? Aí eu falei, porque eu não tenho, não é que eu tenho mágoa, mas eu não tenho um sentimento de mãe, porque eu não convivi com ela, né? O sentimento de mãe foram com os meus pais. E aí foi no ano de 2007, foi em 2007 quando tudo isso acabou. Já tava com 11 anos. E foi quando, aí foi quando o juiz, né, resolveu dar a guarda definitiva, que no entanto o nosso registro, né, é de 2007. Com o nome aí dos veio meus a adoção pés. mesmo. Isso, aí veio a adoção mesmo em 2007. Meu Deus, hein? Que já começou nessa pancada aí, Nani. Pois é. Então hoje... Tem história pra contar. Deu uma... E nisso você sempre na igreja, então? Aí meu pai, né, ele sempre foi da igreja, né, quando eu fui morar com eles, ele já era da igreja, eu sempre gostei muito. E aonde ele ia, ele ministrava, né, eu tava com ele ia pra igreja, eu sempre gostei, desde a minha infância, assim, eu sempre gostei de estar na igreja, de ir pros cultos. Ele ia muito pro monte, e eu lembro que eu acordava de manhã cedo, assim, ele tava se arrumando, eu, pai, deixa eu ir com o senhor, eu corria, colocava o sapato e ia atrás dele. E ele, às vezes, eu lembro quando, as memórias que eu tenho, quando ele chegava do monte de madrugada, ele chegava com a sarça, né, com as madeiras florindo ainda, ele apagava as luzes em casa, acordava nós 5 assim e mostrava para nós. Então isso eu achava muito, assim, interessante, sabe, a glória de Deus. Então eu sempre gostei, sempre fui, não porque, eu tenho que ir, porque os meus pais falando para mim, não, isso sempre ardeu dentro do meu coração, estar na igreja, ir frequentar, estar nos cultos com meu pai, eu sempre gostei disso. Então, daqui pra frente foi só bênção. Né, é quase isso, né, e aí, então, na verdade, quando eu fui com os meus pais, né, quando eu até comentei, né, da questão do bullying, os meus pais, meu pai, ele trabalhava, né, porém ele era pedreiro. Então, não era sempre que ele tinha obra, né? Não era sempre que ele tinha serviço. Então, quando não aparecia serviço para ele, ele catava reciclagem. E aí, foi aí onde a gente sofreu muito bullying na nossa infância, né? Porque aonde ele estava, eu estava com ele. Então, os meus amiguinhos, né, da escola, eu lembro que eu estava de manhã, eu estava na escola de manhã, eles viam eu catando reciclagem com ele à tarde nas ruas, né? Então, quando eu ia para a escola, eles começavam fazer bullying comigo, né, que eu era lixeira, né, catadora de lixo. Então isso acabou mexendo um pouco comigo, assim, em relação à nossa infância, né, porque a gente tinha muito amor, a gente era muito unido, porém a gente passava algumas privações, né, e eu lembro que às vezes meu pai saía e a gente não tinha muito alimento, assim, mas meu pai, como ele era um homem de muita fé, de oração, Deus sempre provia. Eu lembro uma vez que meu pai saiu, foi pro monte, e a minha mãe falou pra ele, a minha mãe chamava ele de pai, né, e falava assim, pai, a gente não tem o que comer. Ele falou, Deus proverá. E ele foi pro monte. E aí, depois de 1 hora, mais ou menos 1h30, parou um táxi, na época era táxi, na porta de casa, com um monte de compra na porta de casa, e aí minha mãe desceu, falou assim, mandaram entregar nesse endereço. E aí minha mãe ficou, não, tudo bem, recebeu, e aí deixaram um bilhetinho. E falou assim, não vou me identificar, pois foi Deus que mandou. Meu Deus. E aí veio tudo, assim, veio Danone pra nós, eu lembro, bolacha, tipo, alimento, veio tudo. Então, assim, a gente via sempre Deus provendo, mas a gente passou por algumas situações, assim, difíceis. E aí era onde a gente sofria bullying na escola. Não somente eu, como os meus irmãos também, né? Mas vocês sempre tiveram essas experiências com Deus, né? Sim, a gente sempre Isso teve é muito essa importante. experiência com Eu acho que é importante também falar sobre a sensibilidade de ouvir Deus falar, né? Porque muitas vezes a gente pede alguma coisa para Deus, mas Deus não vai enviar um anjo, né, celestial na tua casa. Ele vai usar pessoas, né? Exatamente. E por muitas vezes Deus toca no nosso coração para fazer algo de bem. Nosso pastor sempre diz, você tá na dúvida se essa voz que você tá ouvindo é de Deus ou não? Tá pedindo para fazer o bem? Então é de Deus, porque o inimigo nunca vai falar para você fazer o bem. Exatamente. Para abençoar alguém, né? Então
já fica essa sensibilidade, que no momento que às vezes Deus toca no coração para levar algo e você, no teu caso, pelo que você falou, era até visível, né, essa dificuldade financeira. Mas muitas vezes até a gente vê a pessoa, não imagina o que ela está passando. Exatamente. Mas se Deus realmente tocar no coração, a gente deve fazer a obra e entregar, né? Exatamente. Isso aí foram se passando os anos, igual o Emerson falou, foi só bênção. Você já deu um spoiler aí. Aí foram se passando os anos. E aí, de 2008 para 2009, a gente morava no Embu das Artes, né, no Santa Teresa. E aí o meu pai, ele tinha uns amigos pastores e ele convidou ele para fazer uma campanha lá em Vargem Grande. E aí ele fez, meu pai sempre foi muito usado por Deus, né? E aí ele fez 3 finais de semana. E aí eu lembro que aquela campanha repercutiu muito. E aí os pastores acabou chamando ele para ir para lá, para congregar, enfim, fazer uma aliança. E aí foi aonde nós saímos do Santa Teresa, do Embu, e fomos para Vargem Grande. E aí, quando a gente chegou lá, foi aonde aconteceu algumas coisas, né? Que aí a gente chegou lá, o meu pai abriu um ministério, e aí nós éramos uma família muito unida. Nós éramos uma família muito unida, entre nós irmãos, meu pai, minha mãe. Eu lembro que a gente nunca presenciou uma briga deles, assim. A gente nunca presenciou, no entanto, assim, os amigos, todo mundo dizia, nossa, irmão Sérgio, eu admiro o seu relacionamento, o seu casamento. Mas, infelizmente, em algum momento teve brechas, né? E aí foi aonde aconteceu algumas situações e meu pai acabou se separando da minha mãe. E foi aonde tudo começou na nossa história. Porque o meu pai, ele saiu, meu pai sempre foi o provedor de casa, minha mãe sempre ficou em casa, né, cuidando da gente, cuidando da casa, e meu pai sempre foi o provedor de casa. E aí, em 2010, foi aonde eles acabou se separando, lá quando a gente se mudou para Vargem Grande. E aí ele foi embora de casa e simplesmente foi embora, acabou não dando assistência mais para nós, né? E eu era muito apegada com ele, porque aonde ele tava, eu era muito, muito apegada com ele mesmo. E aí ele foi embora de casa e acabou se afastando de nós filhos também. E aí foi onde eu acabei tendo um choque e um trauma emocional, e onde eu descobri uma doença. Eu lembro que no período que ele foi embora de casa, ele foi assim no início de 2010, foi lá para fevereiro, março, se não estiver enganada. E em maio, na verdade, eu fiquei doente. As minhas pálpebras começaram a cair, eu não conseguia enxergar de novo, tinha visão duplas. E aí eu ia falar, minha voz começava a ficar meio enrolada. E aí eu não conseguia levantar direito da cama, falei, opa, alguma coisa está acontecendo. E aí eu lembro que eu fui num postinho perto de casa com a minha mãe marcou uma consulta comigo, ela falou, vamos começar para ir primeiro no oftalmologista, né, porque eu não conseguia enxergar direito, as minhas pálpebras estavam caindo. E aí quando eu cheguei no oftalmologista, ele fez uns exames e falou assim, não é nada na sua visão, mas você vai ter que ficar internada. E aí eu entrei em desespero, né? Eu tava com 13 anos, eu falei, como assim? Eu vou ficar internada? E eu sempre, assim, fui muito saudável. Eu gostava de jogar bola, eu andava de bicicleta, eu sempre fui muito saudável. E aí eu acabei ficando internada e chegou lá, eles fizeram alguns testes, mandaram eu subir escada, descer escada, e eu já não tava conseguindo mais. E aí ele me aplicou uma injeção lá e ele falou assim, provavelmente você deve estar... E aí me deu o diagnóstico, né? Que é uma doença rara, que atinge os músculos, que é miastenia gravis. E falou, provavelmente é essa doença, mas você vai fazer uma eletroneuromiografia no Hospital São Paulo para confirmar o diagnóstico. Pois é, me abençoado isso. E aí eu fiz, que aí colocaram em todo o corpo, né, no rosto, no braço, na perna, e aí foi aonde eu acabei sendo diagnosticada. Como é que é o nome da... É miastenia gravis. É uma doença neuromuscular que afeta a musculatura. Então, afeta a musculatura de todo o corpo. Então, visão, fala, respiração, força de perna, de braço. E aí, nesse período, em 2010, eu me deparei sem meu pai. Emocionalmente, eu estava destruída, né? Porque por conta de uma separação, nós estávamos enfrentando muita dificuldade em casa, porque assim, meu pai foi embora de casa, minha mãe não trabalhava. E aí a gente morava de aluguel. Os aluguéis começou a atrasar, a gente não tinha o que comer. E eu fiquei assim, um estado
emocionalmente, sim, muito ruim. E aí, com o problema da minha saúde, que eu não conseguia mais... Eu sempre fui uma pessoa muito independente. E aí, eu me deparei sem nenhuma independência. Eu lembro que às vezes eu deitava na cama, para me levantar da cama, eu tinha que chamar um dos meus irmãos, chamar a Sara, para me ajudar a levantar. Aí eu sentava na beira da cama, às vezes ela tinha que apoiar o meu tronco, porque eu não tinha estabilidade. Ela me ajudava a escovar os dentes, pentear o meu cabelo, me ajudava a tomar banho, me trocar. Então, foi onde eu falei, meu Deus, aos 13 para 14 anos, eu tava assim, cheguei em um ponto que eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor tem um plano na minha vida, eu sei que desde a minha infância o Senhor está cuidando de mim, mas eu não aguento essa situação, E foi aonde eu acabei entrando, assim, em uma depressão, que eu lembro que eu ficava só dentro do quarto, e aí a minha mãe falava assim, não, você tem que sair dentro desse quarto, você tem que viver, mas eu ficava assim, qual é o prazer que eu tenho? Qual é o prazer que eu tenho se eu não tenho uma família mais? E a minha mãe, nesse período, ela também ficou muito abalada. Então, a gente acabou, assim, todo mundo... Não tinha um para apoiar o outro, porque todo mundo estava abalado. Tava todo mundo destruído. Meus irmãos estavam destruídos, minha mãe estava destruída. Tava todo mundo, assim, sem chão, porque ninguém esperava aquilo acontecer. E eu até entendo a minha mãe também, né? Porque ela tinha acabado de perder um relacionamento de 23 anos. E agora tem uma filha com diagnóstico de uma doença que não tem cura. E por ser uma doença desconhecida, os médicos falam assim, o prognóstico dela talvez não será muito bom. A cada crise, se ela tiver, ela vai perdendo cada vez mais a força, até ela ir para uma cadeira de roda, entrar em uma insuficiência respiratória e a óbito. Nossa, já estava condenada já. Exatamente, já estava praticamente condenada. E aí foi quando eu comecei o meu tratamento. Tomar alguns remédios, mas nesse período, ficou um tempo, a minha mãe estava muito angustiada e ela foi passar um tempo na casa de uns amigos. E aí ficou eu e a minha irmã em casa. E a minha irmã também, ela na mesma pegada que eu, de oração, orando, crendo no milagre. E aí a gente tinha um amigo, né, um conhecido, que entregava panfleto na rua, nas lombadas, né? E aí ele perguntou para nós se nós não queríamos entregar panfleto também. Eu falei, eu vou. Já não tenho o que perder mesmo, eu vou. Não tô aguentando, mas vai dar certo. E a Sara sempre me apoiando, ia comigo. E a gente ia nas lombadas entregar panfleto. E a gente ganhava R$30 por dia, na diária. E, porém, o fluxo de carros era somente sexta, sábado e domingo, que era o pessoal que estava indo, às vezes, para chácaras, e nos domingos voltando. Então, só tinha serviço. Sexta, sábado, domingo. E aí, nesse período, a gente ganhava R$30, que era R$90 por semana. E aí, só tava somente eu e a minha irmã, né, em casa. E nós, com esse dinheiro, tentava sobreviver, manter alguma coisa, comprar alguma coisa pra gente comer, comprar os remédios, né, que eu tava tomando, e o aluguel, água de luz, conta de água, de luz, tudo atrasando. O aluguel tava virando uma bola de neve, né? E eu lembro um dia que a gente foi pro culto, a gente chegou à noite do culto, eu cheguei em casa, a gente olhou assim pra geladeira, pro armário, a gente não tinha nada pra comer. E aí eu falei pra Sara, Sara, eu lembro que eu vi um testemunho de um copo de água. Eu falei, o que você quer comer? Aí ela falou assim, uma macarronada. Eu falei, então também eu quero uma macarronada. Aí a gente foi lá, encheu 2 copos de água, levantamos pro céu e falou, Senhor, a gente não tem o que comer aqui, mas que esse copo de água venha a ser o nosso alimento. E a gente tomou, fomos orar pra ir dormir. E depois, assim, isso daí foi algo muito maravilhoso que aconteceu, que por tudo que a gente estava passando, Deus sempre estava mostrando o seu cuidado para nossas vidas, né? E eu lembro que depois de uns 15 minutos, mais ou menos, bateu no portão uma amiga nossa, que era uma missionária, e já estava tarde da noite, era quase meia-noite, que a gente tinha voltado do culto, e ela bateu palma lá, eu olhei pela janela, falei, oxi, é a Nathalie que tá aí, Sara. Aí quando a gente foi abrir, ela falou, eu tava em casa, e o Espírito Santo me incomodou para vir trazer essa marmita para vocês. Meu Deus. E era macarronada. E era macarronada. Jesus amado, hein? As experiências com Deus era macarronada. Incrível, né? Ele não deixa ninguém
passar despercebido, né? Exatamente. E a macarronada fez eu lembrar daquela macarronada lá do Farol, lembra? Que eu contei no episódio é verdade, do Gabriel. Do Gabriel. É. Eita, meu Deus do céu. Eu tava ali perto, lá em Parelheiros. E aí, 2 meninos me abordaram querendo que eu pagasse um salgado pra eles, alguma coisa. Queriam dinheiro, na verdade. Eu falei, não, eu vou pagar um salgado pra vocês. E quando chegou lá, ele viu um banner de um macarrão, assim, né? E aí ele falou assim, tio, pode ser uma macarronada? Eu falei, pode. Aí eu pedi 2 marmitex, um pra cada. E a hora que eu peguei essa marmita lá na mão, eu olhei e os meninos tinham saído de perto. Aí o cara falou, não, eles entram pra escola esse horário, eles estão na escola, eles não estão precisando de comida. Eu falei, eita, então alguma coisa tem aqui. E ele ainda mandou mensagem pra mim, ele falou, tem algum mistério aqui. Tem algum mistério aqui. Eu coloquei isso dentro do carro e comecei a ficar atento, né? Falei assim, eu já tava voltando pra casa, eu falei, eu vou atento aqui, conforme eu for parando, eu vou dando uma olhada, vendo quem tá perto e tal, e aí eu tava na avenida, não sei como é que chama ali, não sei. Belmira Marim. A Belmira Marim. E aí eu vi 2 meninos mexendo assim, procurando sucata na avenida do outro lado. E aí tinha um retorno, assim. Então quando eu virei, porque eu ia fazer o retorno e vim até eles, né? Quando eu virei, tinha uma moça vendendo bala. E aí eu peguei e falei pra ela assim, na hora assim, o Espírito Santo tocou, falou, não é pra aqueles, é pra ela. Caramba. E aí eu perguntei assim, você já almoçou hoje? Ela falou, não, moço, a gente tá morrendo de fome, tá aí meu pai. Eu falei assim, então aquilo que eu peguei lá atrás era pra vocês e entreguei. Então de novo, né, a questão de estar atento ao que o Espírito Santo tá falando. Sensível à voz do Espírito Santo. Sensível à voz do Espírito Santo. E aí veio esse tratamento, essa fase que você passou, foi até... Quando, né, eu comentei lá no grupo das manas, né, alguém tem testemunha, Juliana? Eu tenho, a Tainá, que eu conheci lá com 13, 14 anos. Isso, que aí nesse período eu congregava até na igreja dela, a gente congregava junto, então foi aonde ela acabou vendo tudo isso, ela presenciou toda essa questão aí desse período, né, e aí depois até a igreja se reuniu depois no outro dia, levou assim uma cesta para nós com tudo, e todo esse período a gente sempre estava vendo o cuidado de Deus, né? E aí eu comecei o tratamento, eu comecei a tomar 1 comprimido por dia de uma medicação. Que devia ser de alto custo também, né? Exatamente, de alto custo. E eu falei, meu Deus, como que eu vou comprar essa medicação? E como ela ajudava na força, então eu tomava ela de 4 em 4 horas. E quando fazia assim umas 3 horas que eu já tinha tomado, eu já começava a ficar fraca de novo. Então eu não podia ficar, porque se eu pulasse uma dose, eu não conseguia levantar da cama. E aí eu lembro um dia também que eu falei, só tinha um último comprimido no vidrinho, o último comprimido no vidro. Eu falei, e agora? O que eu faço? A gente não tinha dinheiro, não tinha como comprar. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei pra Sara, acabou o remédio. Aí ela falou, Deus vai prover. E aí eu lembro que eu entrei assim pra tomar banho, parou um carro na porta de casa, que era de um amigo nosso. E aí eu falei pra Sara, o Márcio tá aí? Vai lá ver o que ele quer. Aí quando ela saiu pra ver, ele só estendeu a mão assim, colocou um valor na mão dela e foi embora com o carro. Era o valor exatamente da medicação que eu precisava tomar. Meu Deus do céu. Então foi aonde, em todos os momentos, Deus cuidou de nós, sabe? Deus cuidou das nossas vidas. Esse ponto que, para quem não entende a fé cristã, é o grande desafio, né? Porque o cara fala assim, mas que Deus é esse que vai fazer você sofrer e você tá falando que ele tá cuidando de você? Mas realmente tá cuidando, né? Com certeza, em todos os detalhes ele está autoridade, cuidando, né? Exatamente. E hoje, por exemplo, a gente ainda tem mais ainda para falar, mas assim, quando fala do cuidado e que realmente existe um propósito, se você não estivesse passando por tudo isso, e hoje eu vejo que você tá bem, né? A gente ainda vai contar aqui, vai continuar contando. Sim. Mas quando a pessoa não entende por que Deus faz você passar por algum vale, realmente é para que coisas como essa que está acontecendo agora aconteçam, né? Exatamente. E você vai conseguir propagar essa mensagem e trazer fé e esperança para quem está assistindo. Com certeza. E como é que era essa fase da juventude? Você tinha sonhos, tinha metas, ou só
pensava, vamos viver o hoje? Então, na verdade, eu sempre fui muito sonhadora. Sempre, desde a minha infância, eu tinha uma pasta de sonhos. Então, eu ficava vendo revistas, aí eu falava, nossa, eu lembro quando eu era menor, né, eu queria bicicleta. Meu maior sonho era ter uma bicicleta, eu nunca conseguia ter uma bicicleta. E aí eu ficava, não, eu sempre fui muito sonhadora, então eu ia passando a revista e falava, nossa, isso aqui é interessante. Aí eu cortava, colava em uma folha e escrevia, né, não, é essa... Aí, a minha pasta de sonho, eu coloquei qual era o carro que eu queria ter, a casa, os móveis. Eu sempre gostei muito de camisa social, eu colocava minhas camisas lá. Eu sempre fui muito sonhadora. Mas quando eu cheguei nesse período, por conta da minha fragilidade, as pessoas não conseguiam enxergar isso em mim. Então, todo mundo me tinha como uma coitada. Nossa, coitada dela, contava os meus dias. Por quê? Conforme o diagnóstico, os dias do diagnóstico foi passando, eu fui piorando exatamente para pior. Então, eu lembro que eu tive a minha primeira crise, eu entrei em minha primeira crise, aí eu fui para UTI, fiquei ruim. E aí, nessa de crise, volta de crise, eu tive 12 internações. E 12 internações eu fui para UTI com crise, não conseguia falar, não conseguia respirar. Fui entubada 3 vezes, então sempre quando eu ia para UTI, eu se alimentava por sonda. Então as pessoas olhavam aquela minha realidade e falavam, coitada dela, contava os meus dias. Falava, infelizmente, ela tem um diagnóstico que não tem cura e daí, tipo, pode vir alguma coisa boa daí não vai vir nada. Mas dentro de mim, eu sempre tive uma fé que eu falava, eu acredito no poder. Eu acredito que o Senhor não depende da realidade para operar o milagre. Se Ele tem uma promessa sobre a minha vida, se Ele tem uma promessa sobre a minha casa, se Ele tem uma promessa sobre a minha história, não importa a realidade que eu estou passando, não importa esse cenário atual. O importante é a promessa que tem sobre a minha vida. O homem pode dar uma palavra, o médico pode dar um diagnóstico, o advogado pode dar uma sentença, mas a última palavra que vem de Deus. Amém. E aí foi onde eu acreditei nisso. Eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor tem um poder de fazer aquilo que os meus olhos não conseguem enxergar. Que eu lembro que quando eu estava passando por tudo isso, eu fiquei muito desanimada mesmo, assim. Foi aonde eu cheguei a um momento de perguntar, Senhor, aonde está o Senhor? Sabe, naquele momento, eu falei, aonde o Senhor está? E aí foi onde eu entrei dentro do meu quarto e falei, Senhor, eu acredito na promessa, mas tá difícil. E aí eu li um livro, esqueci o nome do livro agora, do Nick. Uhum. E eu tinha uma frase no livro que falava assim, se você não consegue alcançar o seu milagre, torna-se um. Oh. E quando eu li aquela frase daquele livro, eu falei, é isso. Quando eu li o livro, ele conta a história dele, né? Então ele conta que a infância dele foi muito difícil, porque ele não tinha braço, que ele não tinha perna, e ele falou que ele conseguia enxergar uma força dentro dele, que ele, por muito tempo, ele orava para que Deus fizesse surgir uma perna ali nele. Mas depois ele entendeu que ele poderia ser um milagre sem as pernas. E foi onde eu falei, Senhor, é isso. Eu quero muito a minha cura, eu quero a minha independência, eu quero ser curada. Mas se o Senhor permitiu eu passar por essa situação, é porque o Senhor tem um propósito nisso. O Senhor quer me ensinar algo, o Senhor quer falar comigo sobre isso. Então, se eu não consigo o meu milagre, eu já sou um milagre. Porque se eu fui 12 vezes para UTI, se eu fui entubada, se eu fiquei na sonda, e o Senhor permitiu eu voltar as 12 vezes, é porque o Senhor tem um milagre, tem uma obra sobre a minha vida, eu sou um milagre sobre isso. E a partir desse livro, dessa frase, eu tomei para minha vida. E eu falei, não, eu sou um milagre. Então, a partir daí, eu vou me posicionar. Foi onde eu falei, Senhor, eu vou me posicionar. Porque até os 13 anos, eu acreditava em Deus, eu ia para a igreja, eu estava junto com meu pai, eu tinha fé. Mas eu entendi que eu vivia o Deus do meu pai. Eu entendi que às vezes alguém ficava doente dentro de casa, pai, ora por mim, pai, faz isso, pai, não, o pai vai orar, a providência vai vir, o pai vai fazer, o milagre vai acontecer. Então, naquele momento eu entendi que Deus estava me chamando para um particular, eu falei assim, eu não quero que você viva o Deus do seu pai, eu quero que você tenha as suas experiências comigo, eu quero que dentro de você tenha as suas experiências. E foi aonde, igual o Jó, né, falou, né, eu conhecia Deus somente de ouvir falar.
Mas a partir daquele momento, eu conhecia a Deus, de andar com Ele, de eu começar a ter as minhas próprias experiências. Uau. E aí foi quando eu me posicionei. A partir daí eu me posicionei, eu lembro que quando eu tava com tudo aquilo, eu cheguei por um período mesmo de não querer viver mais, sabe? De tirar minha vida, não porque eu queria morrer, mas eu não aguentava mais aquela situação. Mas eu falei, não, eu vou me posicionar, porque eu sei que Deus tem um milagre sobre a minha vida. E o mais engraçado é que quando eu me posicionei, parece que as coisas pioraram um pouquinho mais, né? Parece que as coisas pioraram mais, mas eu falei, não, eu sei que Deus tem uma obra para completar sobre a minha vida. E aí a gente acabou se mudando, né, da casa, porque as contas todas se atrasaram, e aí a gente teve a minha avó, na verdade, tinha comprado um barraquinho em uma comunidade, no Embu das Artes, novamente, a gente voltou para lá. Saímos de Vargem Grande e voltamos para o Embu. E aí, quando chegou lá, foi numa comunidade e era um cômodo. Na verdade, era um cômodo e era de lata, eu lembro que era de lata, e o chão era batido. Então, quando chovia, a água entrava por baixo e virava uma lama, na verdade, ali no cômodo. Então, era difícil até pra gente dormir, porque às vezes ficava pingando em cima da gente, entrava água por debaixo, e como nós não tínhamos cama, nós jogávamos colchão à noite no chão pra dormir. De manhã, a gente levantava todos os colchão pra ter o espaço ali da sala. E foi muito difícil esse período, porque não tinha nem banheiro dentro de casa. Nós tínhamos que sair pra fora para ir no banheiro. E eu tinha toda essa dificuldade de locomoção. Então, eu tinha que, literalmente, ser carregada. As pessoas tinham que... Eu tinha que depender das pessoas para me levar, para eu tomar um banho. E o banho não era nem de chuveiro. Tinha uma resistência com um fio que ia na tomada, a gente enchia um balde de água, colocava a tomada, a resistência, e aí fervia a água. Quando a água estava fervendo, a gente destemperava, dividia os baldes e para duas pessoas tomar banho. Então a gente ia e tomava banho de canequinha. Tá forte aí, hein, Sansão? Meu Deus do céu! Incrível essa história, cara. Incrível, exatamente. E de todas as suas internações, você tem alguma experiência assim que você vai falar, foi por isso que Deus me trouxe aqui? Sim. Porque não é possível que ele te levou tantas vezes no hospital pra não nada, te usar lá. Exatamente. Fiquei curiosa. E, nossa, eu tenho uma experiência muito bonita. E sempre quando eu entrava no hospital, os médicos falavam, você vai ficar internado. Eu sempre falava, Senhor, me fala, qual é o propósito que o Senhor quer aqui comigo? Eu sempre falava, Senhor, eu estou disposta, não vou olhar para minha realidade, eu estou disposta para te servir. Eu entendo que o Senhor me trouxe aqui para eu fazer alguma coisa. E eu lembro que eu internei, e aí eu fui pra UTI e eu tava entubada. E aí entrou uma enfermeira toda alegre, toda assim... Nossa, a enfermeira, assim, ela é muito gente boa, alegre, contente. Mas quando ela passava, o Espírito Santo sempre ficava ministrando algo ao meu coração sobre ela. E aí eu falava, mas Senhor, como que eu vou falar com ela por 2 motivos? Um, que eu tô entubada. Eu não consigo falar. Você estava consciente, mas... Exato, porque como as minhas intubações era somente porque eu não tinha força diafragmática, o músculo da respiração era fraco, então eu sempre ficava consciente. Eu era sedada para passar o tubo, para entubar, e depois eles desligavam a sedação, então eu ficava entubada, acordada, vendo tudo. Meu Deus do céu. E agonia. É grande, viu? Agonia. É grande. Você não pode nem se mexer direito, porque você mexe, você sente o tubo balançando, é bem agoniante. Pai. Era bem agoniante. E a enfermeira? E aí eu lembro que aí ela passava, o Espírito Santo ministrava meu coração. Aí eu falava, Senhor, como que eu vou falar com ela? Eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe, o Senhor ministrou ao meu coração, então prepara o momento. E aí eu lembro que em uma quinta-feira, os médicos passaram de manhã, viram os meus sinais, né, fizeram alguns testes, falaram assim, ó, provavelmente a gente vai conseguir tirar o tubo, né, estubar e pra você ficar sem, vamos ver como que você vai reagir. Aí eu falei, opa, já é um sinal, porque eu tinha falado no dia anterior, eu falei, Senhor, se o Senhor quer que eu fale com ela, move as águas. No outro dia, e eu nem tinha um prognóstico para ser estubada já. E aí, no outro dia, os médicos passou e falou, não, a gente vai tirar. E eu falei, Deus já tá movendo as águas.
E aí foi na quinta-feira e eu fui estubada. E aí eu falei, Senhor, prepara um momento para eu falar com ela. Porque o Senhor ministrou ao meu coração e eu quero ser um canal de bênção na vida dela. Aí chegou num domingo de manhã. A regra em uma UTI que o enfermeiro nunca pode andar, né, com um paciente, né? Isso quem faz são os fisioterapeutas, né? Que faz treino e aí vai deambular com o paciente. Mas no domingo a UTI tava tão tranquila, ela chegou no meu leito e falou assim, Tainá, vamos dar uma volta? Aí eu falei, pronto. É agora. É agora. Deus preparou o momento, é a brecha. E ela pegou e falou assim, tem uma sacadinha ali fora, e aí eu vou te levar lá, vamos? Eu peguei e falei, é agora. Aí a gente saiu, eu levantei, a gente foi, saiu lá, e aí foi aonde o Espírito Santo acabou ministrando meu coração, e eu ministrei o coração dela. Amém. E eu lembro, assim, que ela chorou, e ela falou assim pra mim, Tainá, a minha função aqui é curar vidas, mas hoje, quem foi curada foi eu, através da sua vida. Amém. E aí, o mais interessante de tudo foi que no outro dia eu tava de alta. Então, você entende que Deus tinha um propósito comigo naquela internação, com aquela vida? Então, às vezes, Deus nos leva para algum cenário que a gente não entende, mas é porque Deus quer nos usar em cenários improváveis. E nós temos que ter essa sensibilidade de entender, peraí, se eu estou exatamente nesse lugar hoje, é porque o Senhor tem um propósito para realizar através da minha vida. E eu lembro que nessa internação, ele estava até discutindo para mim fazer uma cirurgia, que ter um órgão, né, um timo, e eles queriam tirar, porque como eu estava tendo várias internações, uma atrás da outra, eles falaram, vamos fazer essa cirurgia para ver se você consegue amenizar essas internações, essas crises. E aí eu não estava nem com esperança de ter alta, porque provavelmente eles iam programar a cirurgia e eu ia continuar lá. E no outro dia eu tive alta. Então eu entendi que foi um propósito de Deus para aquela vida, naquele dia, eu estar lá. Amém. Quando a gente entende a questão de em tudo dai graça, né? Exatamente. E as pessoas, muitas vezes, eu já estive nessa condição de ficar presa no sofrimento e não ver saída e ficar ali se vitimizando e falando, ó, Senhor, por que eu? Quando, na verdade, a gente tem que se perguntar para quê? Exatamente. Então, assim, é difícil quando você atinge esse entendimento e você quer fazer as pessoas também entenderem e falar, não é sobre você, é sobre o outro, se joga de cabeça, esteja sensível. Se Deus te levou no ambiente hospitalar, Ele tá querendo te usar ali, Ele não tá querendo... Você não tem uma promessa? Exatamente. Se apega nessa promessa, né? Só que às vezes a gente perde essa sensibilidade por conta do sofrimento, de dor, de alguma coisa, e se coloca nessa questão do, estou sendo penalizado. E não é isso, né? Exatamente. E você tão jovem conseguiu ter esse entendimento, né? E hoje trabalha. Exato, e hoje é a minha profissão. Pois e, no entanto, eu fui para a área da fisioterapia exatamente por conta disso, por conta de algumas internações minhas. Na minha infância, eu sempre quis ser engenheira civil. E eu lembro que em uma das minhas últimas internações, eu tive um cuidado, assim, tão especial, não Tainá, paciente, que tem um diagnóstico e tá aqui, não, mas como pessoa. E aí, o tratamento que eu tive naquela internação, eu falei, não, eu preciso retribuir isso para o meu próximo. Daquele jeito que eu me senti, eu falei, não, eu preciso fazer isso para alguém. Por isso que eu escolhi depois a área da saúde. Quando eu te interrompi aqui, quando você contou uma parte assim que que mexeu muito, que eu até falei, eita, a Sansão tá forte aí, que era ali o local que você estava morando, um local, assim, de certa forma até insalubre, né? Sim. Pelo que você tá falando. O que aconteceu, assim, porque hoje a tua realidade tá um pouquinho diferente. Sim, muito, né? E o que aconteceu? Qual foi a virada que deu que, de repente, isso se transformou? Então, na verdade, foi... a gente morava lá, era uma situação muito delicada, mas eu sempre fui muito sonhadora. Eu falei, não, eu acredito na mudança da minha vida, eu acredito que a minha realidade agora... Eu tive sempre isso comigo. Eu não sou responsável do meu início, mas eu sou muito responsável pelo meu final. E aí foi aonde eu falei, Senhor, eu sempre fui muito sonhadora. Eu falei, eu quero
fazer minha faculdade, eu quero me formar, eu quero ser alguém na vida, eu quero trabalhar na sua obra. Condições financeiramente, eu não tenho, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. E aí foi aonde eu dei o primeiro passo que eu comecei, eu falei, não, eu tinha parado meus estudos por conta da doença e eu não consegui dar continuidade nos meus estudos. Eu falei, não, eu vou voltar para a escola. Aí eu voltei para a escola, terminei o ensino médio, e aí eu falei, eu vou fazer uma faculdade, que foi aonde eu escolhi a área da fisioterapia. E aí eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Eu falei, não, mas eu vou estudar para mim conseguir uma bolsa. E aí foi aonde eu estudei e eu consegui uma bolsa, e aí foi aonde eu me formei, fiz a faculdade sendo bolsista. E aí esse período da faculdade é que eu falo, Deus, ele cuida dos mínimos detalhes. Porque eu morava, né, tipo, em um bairro, eu tinha que pegar 2 ônibus para ir até a faculdade. Porém, pela questão da minha mobilidade, eu não conseguia subir dentro do ônibus. Porque às vezes eu já cheguei a cair de dentro do ônibus. Eu fui subir o primeiro degrau, a minha perna falhou por conta da força e eu já caí para fora. Então eu sempre ficava, meu, Senhor, como que eu vou, né, ficar 5 anos indo para a faculdade, pegando 2 ônibus por dia, porque era muito difícil. E aí eu conheci uma menina que hoje é minha amiga, que estudava na mesma sala que eu, e ela morava praticamente na minha rua. Então, a gente se encontrava no ponto, ela subia, né, em minha direção, eu descia até a direção dela, a gente se encontrava no ponto, e aí ela me ajudava a entrar no ônibus, ia descer do ônibus, me ajudava a levar a mochila. Então, até aí eu vejo o cuidado de Deus, porque eu sozinha não ia conseguir fazer 5 anos de faculdade, indo e voltando com peso, com livro. Mas aí Deus preparou. 2 meninas na mesma rua. Na mesma rua, você entende? E ela me ajudou. E a sua força, eu acho que fica também a questão da sua força de vontade. Porque o testemunho perfeito era que essa moça tivesse um carro, né? Exatamente. Mas Deus, né? Ele proveu o meio, mas você teve que fazer a sua parte. Com certeza. Né? Teve o seu esforço ali de fazer todo esse período. Deus prepara, mas é aquele negócio, né? Ele preparou, mas aí, e eu? O que eu vou fazer para isso, né? Exato. E aí foi aonde eu me formei, e aí eu estudei, né, e aí eu me formei. E uma parte também muito interessante foi que eu terminei em dezembro, e aí em janeiro eu já tinha conseguido, né, pegar o meu CREFITO, e eu falei, já vou começar a entregar currículos para mim já começar a trabalhar. Exatamente. O primeiro currículo que eu entreguei, eu fui chamada para uma entrevista. E lá em 2010, quando eu entregava panfleto na Lombada, eu lembro que eu entregava panfleto na rotatória ali de São Camilo, na Granja Viana. E na minha direita tinha um prédio grandão lá, todo amarelo. Eu não sabia exatamente o que era, mas eu via assim, tipo, carros entrando lá, assim, parecia pessoas importantes entrando lá, né? E eu lembro que eu tava exatamente na Lombada, e eu tava até cantando, ouvindo um hino no celular e cantando, que era aquele hino que fala muito comigo, e eu gosto desse hino até hoje, né? Que fala que não há ferrolhos nem portas. E eu tava na Lombada exatamente cantando esse hino, e eu falei, Senhor, será que um dia eu serei capaz de entrar em um lugar como esse? Lá em 2010. E Deus ministrou no meu coração. Espera, porque do dia que eu faço a promessa até o cumprimento, tem um tempo de espera. E esse tempo de espera é aonde eu vou te moldando. E aí eu guardei aquilo. Aí quando eu me formei, mais de 10 anos depois, eu entreguei o currículo e aí eu fui chamada para entrevista. Quando eu cheguei no local, era exatamente lá, que era o Hospital São Camilo, e eu não sabia que era um hospital lá. Você nem sabia que era um hospital. E aí foi exatamente lá, onde há 10 anos atrás eu trabalhava em frente entregando panfleto. Meu Deus do céu. Nossa, essa história é muito completa, hein, dona Helene? Pois é, e ela ia me contando algumas coisas, eu, não me conta detalhes, não. Vamos descobrindo junto. Eu acho assim, né... Muitas pessoas nos assistem, acho que tem muitas pessoas que te conhecem e não sabem de toda a história. E aí você começa assim e fala, meu Deus, como às vezes a gente reclama de barriga cheia. Exatamente. Né? Como a gente se coloca no lugar de vítima sem nem ao menos ter do que reclamar. Né? E a pessoa fica ali, ai, mas eu sou pobre.
você Exatamente. era abaixo da linha da miséria, né? Menor de idade ali, tendo que ir atrás do próprio sustento. Então, muitas vezes a gente não tem do que reclamar. Deus já, ele dá o suficiente, mas muitas vezes o nosso coração precisa ser testado. Com Onde está certeza. seu coração? E essa doença, você ainda convive com ela ou não? Sim, eu ainda tenho, né, ela, faço tratamento, porém, até nisso eu falo, Deus trabalhou muito, né, porque antes eu fazia os mesmos tratamentos, tomava os mesmos medicamentos e eu não ficava bem. Eu sempre tinha as instabilidades, tinha as crises, e eu não conseguia ficar bem. E aí, Deus acabou usando, e eu falo, Deus acabou usando, tipo, dessa doença para trabalhar em mim, primeiro, para depois primeiro ele trabalhou em mim, para depois ele trabalhar através de mim. Então, eu entendo que este diagnóstico que eu tive não foi o fim, e sim foi o início para uma nova história sobre a minha vida. Porque talvez, se tudo isso não tivesse acontecido em minha vida, talvez eu não tinha me posicionado, talvez eu não seria quem eu sou hoje. Então, às vezes, Deus permite acontecer algo em nossa vida, em nossa história, para trabalhar em nós, para mostrar o poder dele, para depois, através de nós, ele realizar aquilo que ele tem para ser realizado. Amém. Eu tenho algumas perguntinhas para fazer ainda para você, a gente já está na reta final, mas até como a Elaine falou, né, tem muita gente que te conhece, que pode estar conhecendo o Eu Sou um Milagre hoje, e aqui é um canal de histórias de superação e fé, né? Vários testemunhos de libertação de vícios, de superação de traumas. O episódio número 1, ele que é o que deu start em tudo isso, ele é de um rapaz que era tetraplégico e hoje anda com um pouco de dificuldade, porque ainda ficou a marquinha do milagre, mas ele é pai de 3 filhos, empresário. Então aqui, quando você descer, explore um pouquinho aí o nosso canal. Quando você descer ali, vai ter algumas playlists separadas ali por alguns temas. Mas, como disse já na vinheta, no início do episódio, o próximo episódio é o melhor, né? Qual que é o melhor episódio? É sempre o próximo. E, assim, hoje a gente já está tendo acesso aqui a um testemunho maravilhoso. Tainá, você no começo falou sobre a sua família. E eu vejo uma restituição familiar na sua vida, né? Quando você fala que você foi deixado em um lugar de comércio de drogas com apenas 4 meses. Sim. Depois você contou toda essa parte, assim, até desses perrengues mesmo que você passou. E assim, sempre um irmão ajudando, estando todo mundo junto. Qual que é a importância da família na sua vida? A família, para mim, é fundamental. É a minha base. É a minha base. E eu falo que o meu ministério começa dentro de casa, né? O meu maior ministério é a minha família, né? Então, em tudo isso, né, que nós acabamos passando, né, que eu acabei passando, se eu não tivesse o suporte familiar, eu não sei como eu estaria também, né? Então, é o que eu falo, a família é fundamental. A família é fundamental para mim. Amém. Eu queria que você olhasse ali para aquela câmera ali, do cantinho ali, e se você pudesse resumir a tua história em 1 minuto, como que ela seria? A minha história em 1 minuto seria uma história de superação, de não olhar para a realidade, porque a minha realidade, a minha vida foi improvável. Mas quando a gente tem um Deus que é maior do que tudo, não importa o que o homem fala, não importa o que o médico fala, não importa o que as pessoas falam sobre a sua vida. O importante é a palavra de Deus sobre você. Se Deus falou que você vai ser, que você vai conquistar, que você vai vencer, acredite na palavra de Deus. Porque muitas das vezes a gente acaba acreditando na palavra de A, de B, do que fulano falou e acaba esquecendo da promessa de Deus sobre a nossa vida. Mas a partir do momento que a gente se apega na promessa de Deus e sobre aquilo que Deus falou sobre a nossa vida, não tem como dar errado.
Amém. Tá Jesus. Não tem como dar errado. Demais. No resumo de hoje, Helene. Ela é um milagre, né? Exatamente. Continua sendo, vivenciando, né? E vai poder, eu acho que, transmitir isso para cada um dos seus pacientes, porque você sabe o que é estar numa cama, o que é estar dependente de cuidados, né? Com certeza. Então, quando você vai cuidar de alguém, você tem essa autoridade até para poder declarar sobre a vida da pessoa. Eu já estive aí, eu consegui, você vai conseguir também. Verdade. Então, isso eu acho que é a sua missão. E você entendeu isso muito cedo. Parabéns. Obrigada. Você quer deixar mais uma palavra para alguém? Você quer fazer um agradecimento? Aí você pode ficar à vontade naquela câmera de novo lá. Na verdade, eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter me sustentado até aqui. E hoje eu agradeço muito a Deus por tudo. Eu agradeço a Deus pelo meu nascimento, por tudo aquilo que aconteceu em minha vida, porque eu entendo que tudo foi um propósito. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou formada, eu sou casada, eu conquistei muitas coisas, tenho a minha casa, tenho a minha família. E hoje, quando eu olho para trás, eu falo, Senhor, eu só tenho que te agradecer. Então, que nós possamos sempre agradecer a Deus. Não importa o que nós estamos passando, não importa a realidade, mas agradeça a Deus. Porque tudo tem um propósito. E é isso. Eu sempre acredito nisso. Deus tem um propósito através de tudo. Então, através dessa situação que você está passando, entenda o propósito, porque é através daí que Deus vai te usar. Amém. É isso aí. Gente, foi hoje mais um episódio daqueles de ficar na galeria lá dos top 10 até aparecer os próximos 10, porque sempre assim, sempre surpreendendo a gente, né? Então, peço a você que chegou hoje, que se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe essa história com o maior número de pessoas, porque o testemunho da Tainá é muito forte, eu tenho certeza que não vai parar aqui, eu tenho certeza que você vai ser chamado para outros podcasts, filha. Só pode... Sua história, ela vai reverberar. Pode chamar ela para ministrar na sua igreja. Isso aí. Tá passando aí embaixo aí o arroba da Tainá, entre em contato com ela, tá bom? E é isso, né, Dona Helene? Sim, você quer agradecer alguém? Quer dar abraço? Quero agradecer, né, pelo convite. Amém. Muito obrigada, né? E agradecer toda a minha família, meu esposo. Que Deus abençoe. Amém. E eu te espero na próxima semana. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo.